Esta é uma live sobre os estados de consciência do yoga e o inconsciente da psicanálise. Então, se você é praticante de yoga, vai se identificar com essa teoria, porque percebe na prática. E se você é paciente da psicanálise, vai se identificar porque também aplica o ensinamento. Você que não pratica, vem com a gente neste bate-papo. Harion! Boa noite para todos que estão entrando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Adoro acenar para quem entra. Deixa eu colocar e fixar aqui a nossa mensagem. Então, vocês que estão entrando, já leva o aviãozinho para os seus amigos. Deixa eu fixar aqui. Ótimo. Leva o aviãozinho para convidar seus amigos para participar desta live. E eu vou chamar aqui a Carol. Carol Carlone, seja bem-vinda. Hoje ela é nossa convidada, psicanalista. E ela vai entrar. Enquanto isso, boa noite para quem está chegando. Olá, entrei! Cobri aqui. Deixa eu colocar um filtro básico. Minha tela. Aqui. Sem filtro a gente não vive, né? Deixa eu ver. Agora ajustei isso. Pronto. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar com a Carol, comigo, eu, Lu Poloni. A gente vai falar dos conceitos e das nossas práticas, interpretações. Gostei do cabelo, Lu, tá? Gostei do cabelo hoje, hein? E nossas experiências, as experiências da psique, falar sobre consciência, subconsciente, inconsciência, os estados de consciência do yoga, se tem a ver, se tem a ver. Muito bem, vamos falar de tudo. Tudo muito um pouco misturado, vamos deixar tudo todo mundo pirado. Mas é uma reflexão, aqui nada é verdade absoluta, não é verdade? A gente está aqui em constante aprendizado. Exatamente. E é isso. Oi, muito Leca. bem. Ai, vamos ver quem está entrando. Oi para todo mundo. Meu marido maravilhoso. Ricardo. Deixa eu ver. Paulo também está aqui. A Maria Ângela está aqui. A Tef está aqui. O Gui está aqui. Eu vi que tem aluno também, a Érica também está aqui. Olha, a Mari, minha prima, está aqui, que é super adepta do yoga aí, dos métodos naturais. Que legal, Ma. A Dea também está aqui, a minha mãe está aqui também. Muito bem, muito bem. Muito bem, Carol. Oiê para todo mundo, boa noite, Eli. Boa noite. Muito bem. Então, a gente vai falar de consciência. Primeiro, eu acho que é importante a gente falar um pouco do que é consciência, mas no sentido sem a psicanálise e sem o yoga. Um pouco do que seria... O que é consciência, né? Se a gente dá um Google, o que é consciência? Então, eu fui atrás, né, do Google e peguei que é um substantivo feminino, sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Um exemplo, agiu conforme a sua consciência. Então, esse é um conceito geral do que é a consciência e mostra que somos feitos de desejos, escolhas, ações. Isso determina o que eu vou vivenciar, mas não o resultado da ação, mas aquilo que também fica impregnado, porque é contínuo, né? A nossa experiência, ela não acaba, ela continua. É sempre uma ação que gera a outra ação. E é essa experiência que fica registrada no nosso corpo. E quando eu falo corpo físico, mente, né, conectado, porque nós somos cheios de neurônios, né, os nossos nervos por todo o corpo. É uma extensão do nosso cérebro.
Então, fica registrado nas nossas células, tornando quem eu estou, né? Pensando no yoga, quem eu estou no aqui, não quem eu Muito. sou. E aí a gente vai elaborar. Muito bem, Carol. Vamos lá. Quer E que eu aí, então, comece? pode ser, ó, a gente vai falar o que, não necessariamente o que difere ou o que aproxima esses conceitos de consciência do yoga e da psicanálise. Algumas coisas se associam e são muito complementares, e aqui a gente não está defendendo o peixe de ninguém, né? A gente está trazendo conteúdo técnico e experiencial na prática do nosso dia a dia, da nossa rotina, para que vocês tenham alguns insights, que vocês tenham um estalo e falem, nossa, era isso que me faltava, ou alguma percepção da própria vida em relação ao que a gente está falando, que é isso. A gente está aqui falando de teoria, mas é baseado em observação, experimentação. O yoga é isso. Ele, se a gente for falar da tradição, ele é baseado em experiência. Tem a revelação, a gente fala de Shurut, que é a revelação, o sábio que recebe da divindade esse conhecimento, essa sabedoria, e tem aquele que pratica e escreve. E a psicanálise é isso também, né? Eu acho que não posso falar bobagem, então Carol fala sobre a psicanálise e o que brevemente a psicanálise para a gente poder entrar nesses conceitos de consciência na prática. Vamos lá. Bom, vou começar com essa frase que todo mundo sempre fala, né? Eu sou tão consciente de tudo, eu sei todas as ações que eu estou tomando, eu tenho plena consciência do todo. Será mesmo? Será que você tem consciência de tudo ou você tem consciência do seu consciente? Né? Em psicanálise é um pouco mais complexo. Obviamente eu não sou professora, não quero ser professoral aqui, mas eu preciso contar um pouco para vocês como que funciona toda essa estrutura do aparelho psíquico. Freud, ele não descobriu o inconsciente. O inconsciente já era falado por filósofos, já estava na literatura há muito tempo. Freud foi um grande estudioso da inconsciência. Ele era um médico, ele estudava os pacientes e ele percebeu que, poxa, aquelas histéricas, aqueles neuróticos, não é possível. Tinha alguma coisa ali escondida que as pessoas não estavam vendo. E aí ele foi se aprofundar na inconsciência. E aí eu imprimi aqui uma foto do aparelho psíquico para ilustrar, para ficar mais fácil. Não sei se vai dar para ver. É um iceberg, tá? E aqui a pontinha do iceberg é a nossa consciência. Veja que a menor parte do nosso aparelho psíquico. Logo abaixo aqui da linha do mar, a gente tem o pré-consciente. E toda essa ponta que submersa é o nosso inconsciente. Ou seja, o nosso inconsciente é a maior parte do nosso aparelho psíquico. O que isso quer dizer? Muita coisa. Muita coisa. Então vamos lá. Então, a gente tem a consciência, que a Lu já falou, né? No português, claro, é a parte lógica, a parte da linguagem, onde a gente consegue observar o todo, o externo e o interno, e a gente consegue verbalizar. A pré-consciência seria uma peneira entre a consciência e a inconsciência. E na inconsciência, o que a gente tem na inconsciência? As nossas pulsões, os nossos desejos, os nossos impulsos. É a parte mais arcaica do nosso aparelho psíquico, né? E ali, nessa profundidade, tem muita coisa. Eu quero falar um pouco mais na prática, para não ficar muito teórico, né? Tem muita gente que não é da área, então fica uma coisa meio chata. Eu quero falar uma coisa na prática para que as pessoas entendam como que isso serve no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, eu e meu marido lindo, que está assistindo, e ela, de vez em quando, ela resolve destruir os brinquedos. Na verdade, qual que é a ideia dela? Não é destruir o brinquedo. Ela quer conhecer como aquele brinquedo funciona. Então, ela arranca a cabeça, ela tira a perna, ela rasga o brinquedo. E aí, o que pais fazem de acordo com a cultura e a sociedade que a gente vive? Filha, pelo amor de Deus, a mamãe e o papai pagaram tão caro nesse brinquedo, não pode fazer isso. Não faça isso e tudo mais, né? Todo aquele blá, blá, blá que a gente conhece, que todo mundo ouviu, que a gente continua falando.
Tudo bem, normal, isso faz parte. Bom, o que eu quero dizer com isso? Para o aparelho psíquico, existiu uma repressão ali. Eu barrei uma pulsão que ela teve de destruir, né? Vamos falar assim, destruir o brinquedo. Na verdade, era uma tentativa de descobrir o que aquele brinquedo tem por dentro. Então, eu barrei aquilo. Para onde vai aquele conteúdo? Para o inconsciente. Ele é um conteúdo reprimido, ele está recalcado ali, né? Submerso. Tá, mas o que isso quer dizer? Vamos lá, deixa eu olhar aqui na minha cola. Bom, lembrei. Os soldadinhos. A gente tem 2 soldadinhos entre a inconsciência e a consciência. Ou seja, tem um soldadinho que mora entre a consciência e o pré-consciente. E um outro soldadinho que mora entre o pré-consciente e a consciência. O que isso quer dizer? Para esse conteúdo do inconsciente passar para a pré-consciência, ele tem que driblar esse soldado. E para passar da pré-consciência para a consciência, tem que driblar outro soldado. Vou dar outro exemplo para ficar mais claro, porque eu sei que não é fácil essa interação com a psicanálise. É um assunto complexo, eu entendo isso. Vamos lá, vamos supor, eu tenho uma paciente, tá? Chega na clínica me reportando muitos sonhos com a mãe. Ai, Carol, tô sonhando que minha mãe tá morrendo, tá me deixando muito angustiada. Ela morre toda hora nesse sonho. Às vezes eu mato ela, às vezes ela morre. Enfim. E essa paciente tem um sintoma de muita ansiedade. Isso está inquieto nela. Vamos ser simplista aqui, vou dar uma solução bem simplista. Obviamente que a gente trata um todo, né? Não é tão simples assim. Uhum. Essa paciente, a gente pode entender que tem um sintoma de um desejo, de uma pulsão real de aniquilar essa mãe, tá? Uma pulsão que ela quer exterminar essa mãe. Então, como que ela... Se o aparelho psíquico dela funcionar, porque o inconsciente faz uma pressão contínua na pré-consciência e na consciência constantemente. Então, se o inconsciente dela conseguir driblar esse primeiro soldado, ela vai conseguir entrar no pré-consciente com essa pulsão, ou seja, distorcida ou camuflada. Porque só entra no pré-consciente se for distorcido ou camuflado. E assim também no consciente. Então, se ela conseguir burlar esses soldadinhos, ela vai ter o que a gente chama de formação reativa. Ela vai ter não uma hostilidade por essa mãe, não um desejo de morte por essa mãe, nos sonhos mais. Ela vai ter uma adoração exacerbada. Mas assim, quando eu falo isso, não é um amor genuíno. É algo patológico, é algo, né? Aquela pessoa que não vive sem a mãe, que expõe o amor dela na rede nacional, nas redes sociais, né? Ela tem uma adoração. Na verdade, está camuflada essa hostilidade do inconsciente. Então, isso seria um mecanismo prático para vocês entenderem como a gente recebe um paciente na clínica. A gente olha, a psicanálise olha no ponto central. O objetivo da psicanálise é olhar essa inconsciência, né? A gente não olha o que o paciente fala, a gente olha o que o paciente sonha, a gente olha, enfim, as falas desassociadas num divã, numa associação livre que a gente faz, enfim. Tem uma pergunta aqui do Paulo, ele fez a pergunta assim, só tem coisa ruim no inconsciente? Não, mas geralmente sim. Geralmente sim. A gente tem pulsões no inconsciente. A gente tem dois tipos de pulsões. A pulsão de vida e a pulsão de morte. O próprio nome já diz, né? A pulsão de vida é criação, enfim, coisas... A gente nasce com muita pulsão de vida, por exemplo. O bebê nasce já... A gente quer o conhecimento, né? A gente quer descobrir, a gente quer criar. A gente quer viver, né? A pulsão de fazer, vida é isso. exato. Né? Essa a gente vive A gente nasce para viver, né? E esse viver é criar as experiências. Criar as experiências é criar ação, criar movimento, criar possibilidades, criar oportunidade. E isso com as relações com você, com o outro. O Paulo, ele fez, não quero deixar passar nenhuma pergunta, e aí eu já vou entrar agora no conceito do yoga, mas eu vou fazer a pergunta dele que passou, que foi lá no começo, que ele perguntou se a gente usa... Calma, deixa eu pegar aqui. Se a gente usa... Ai, Paulo, faz a pergunta de novo, então. A Tássia perguntou se é um paralelo o pré-consciente do consciente. Acho que foi isso que você perguntou, né, Tássia? Não é um paralelo. O pré-consciente, Tássia, seria mais ou menos assim.
é uma parte da nossa inconsciência, mas é uma parte bem próxima à nossa superfície. Por exemplo, ai, deixa eu lembrar, aos 10 anos, o que eu aprendi na minha aula de geografia? E aí você não lembra do conteúdo, mas aí você faz um esforço e dá uma mergulhadinha e você acessou o seu pré-consciente. O pré-consciente a gente pode acessar facilmente. O inconsciente a gente não acessa nunca, a não ser Ele é por espontâneo, né? Ele não é, sonhos, ele por é sonhos, involuntário. exatamente, ou atos falhos, que seriam, sabe quando você quer falar alguma coisa para alguém, sei lá, eu te amo, e você fala, te odeio. Nossa, não, na verdade eu te amo. Isso é um sucesso do Perde a inconsciente relação. chegando na consciência. É um sucesso, é um ato bem sucedido, a gente diz assim em psicanálise. Muito bem, então, Carol já falou brevemente, né? A gente ficaria aqui dias falando sobre esses Eu não sei se conceitos, mas desculpa, Lu, não sei se eu me fiz clara, vocês querem mais exemplos, enfim. vão falando aí, vão perguntando. A Tássia disse que entendeu. Então é isso. E no yoga, a gente está falando de uma prática milenar. A gente está falando de uma prática que tem 5.000 anos só. É logo ali. Né? E uma prática que tem 5.000 anos compilada, escrita, não que tudo começou há 5.000 anos, começou muito antes, né? E sempre por quê? Por onde? Por revelação. Então, o yoga, ele tem dentro da sua prática, e independente do caminho que você segue, se é pelo caminho da prática corporal, dos mantras, da purificação corporal, se é através do estudo de escrituras, do autoestudo, você tem os estados de consciência. A gente fala de 3 estados de consciência e todos os estados a gente chama de consciência. Então, quando eu falo do discernimento, é consciência. Quando eu falo do meu sonho, é consciência. Quando eu falo do meu sono profundo, é consciência. Quando eu falo dos meus sentidos, que são das histórias que são absorvidas pelos meus sentidos, eu estou falando de um tipo de consciência. Então, acaba ficando um pouco mais confuso, mas, na verdade, o yoga, ele diz que nada é separado. A gente separa para poder, de uma forma didática, ensinar e levar esse conhecimento. Então, são 3 estados de consciência e o 4º. O que são isso? Então, a gente está falando do estado de vigília ou o estado desperto, que é esse que a gente está aqui agora, que é um estado de rotina diária, consciente do meu corpo físico, percebendo e absorvendo as histórias pelos meus sentidos, das ações, das reflexões, das decisões, do julgamento. Ou seja, tudo que eu tenho na minha mente no momento presente do pensamento é o estado de consciência desperto. A gente chama de vigília também, mas eu vou colocar aqui desperto para ficar mais claro o entendimento entre as consciências. É um estado que eu coloco as minhas emoções, os meus sentimentos, baseado nessa transição com o externo. Aí tem o estado, então esse é muito associado com a psique, muito associado com o estado consciente acho que da psicanálise, e aí você pode ir fazendo essa associação para a gente poder também ir conversando. Aí tem o estado de consciência do sonho. É um estado mental comigo mesmo. Então eu saio do externo e vou para dentro de mim. Ah, mas é o sonho que eu sonho dormindo, ou é o sonho diferente que o yoga explica? Pode ser o sonho dormindo também, mas neste caso eu vou direcionar e pontuar com o sonho do yoga, que a gente fala que é um sonho acordado, que eu estou consciente quer dizer, eu sei que eu estou aqui agora, mas estou dentro, com os meus pensamentos dentro de mim. É um estado mental imaginativo, fantasioso. É um momento que eu levo para dentro de mim as minhas histórias. Histórias que eu crio, que não existem, ou histórias que existem e eu vou elaborando ela na minha mente. Então, muito das criações das nossas histórias, que às vezes nem são reais, acontece nesse estado do sonho, dentro da consciência que a gente chama do yoga. Só que, para você evoluir, você vai se distanciando desse sonho desperto.
Então, é como o seu desenho, né, do iceberg. Então, e não tem uma separação exata, porque o estado de consciência, ele permeia, o estado desperto, ele permeia o estado do sonho. Então, Uhum. você pode estar desperto no estado do sonho, que é onde você fica criando e se iludindo com histórias que você vai imaginando e vai tornando ela Será? real sem que ela Será? seja. Isso não é yoga, isso não é yoga. Sim, eu tô te perguntando. Será? Será que esse conteúdo já não tá lá dentro? Enfim, uma Então, brincadeira. mas tem histórias também, né? A questão não é aquilo que você tem de história, mas o que você cria além daquela história. Quantas histórias imaginárias que você fala que é verdade absoluta e às vezes nem aconteceram. Né? Tem área do nosso cérebro que com doenças psiquiátricas, você pode falar melhor, existem questões, né, patológicas que você cria uma verdade que ela não existe. Então, Lu, deixa eu só te interromper rapidinho. É interessante você estar falando, porque na psicanálise, né, essa parte da inconsciência que a gente fala, ela traz, como eu disse, pulsões, né, principalmente as repressões, mas ela traz também algo que a gente chama de dotação filogenética, que é uma herança psíquica de ancestrais. Né, que Freud, por um primeiro momento, ele não estudou muito isso, mas depois ele se aprofundou um pouco mais. Ou seja, na psicanálise a gente entende que a gente traz também essa herança, que pode ser essa fantasia que o yoga, que você É, a está se fantasia, expressando. a fantasia não ele chama de fantasioso, né? Um estado mental fantasioso ou imaginativo, que é o nosso processo cognitivo que fica imaginando coisas, que fica processando e criando possibilidades, e que tem muito a ver também com quando eu estou no estado do sonho pro desperto, que tem a ver com a ansiedade. Então, quando alguém me chama e fala assim, eu quero um projeto, eu quero um orçamento, e eu já fico criando histórias sobre isso, sendo que nem sei se vai acontecer. Então, esse é o estado do sonho desperto, né? Quando está ainda no raso, vamos dizer assim. Mas quando eu entro e me aprofundo nesse estado de consciência do sonho, em que eu me coloco em observação, eu percebo que vem pensamento e vai Uhum. pensamento. E aí a ideia, a prática desse estado de consciência do sonho é eu não entrar, não alimentar este pensamento. Para que neste momento, porque é uma prática de autoconhecimento e meditativa, para que neste momento eu consiga evoluir na desidentificação do externo e Uhum. desidentificação da flutuação da minha mente, para que cada vez que eu evolua nesses estados de consciência, eu consiga cada vez mais ter clareza mental. Então, quanto mais eu me distancio, mais eu consigo organizar o meu estado exterior, o meu estado mundano, esse estado de estar aqui agora e não de ser. Então, o estado do sonho, ele vai dissolvendo a necessidade de autorreflexão e vai trazendo apenas a contemplação daquilo que você percebe. Por exemplo, então a gente está numa prática meditativa ou num relaxamento ou numa postura, num asana super difícil, numa postura de Hatha Yoga super difícil para o teu corpo. É uma torção que te exige, aí precisa... hoje a gente tem o conhecimento da ciência, então a gente se preocupa com alinhamento, com ajuste, então eu me preocupo com o pé, com a torção, com o ombro, e aí vou me ajustando, e aí nessa sensação vai me trazendo o quê? Vai vindo a psique. Claro, vai vindo as minhas dificuldades, as minhas derrotas, e não que você pensou naquilo, ela vem sozinha. Porque você está movimentando o seu corpo, você está movimentando células que têm impressões, a gente chama de sanskaras, que são as impressões que você teve de experiências, de histórias que você já viveu, do passado. Passado que é o segundo atrás, né? Já é passado. E tem a ver também com a sua ancestralidade, como você mencionou. Então, esse estado do sonho é quando você se coloca numa postura ou num assento de meditação ou num relaxamento e você percebe o seu corpo,
sente ele, porque é o estado desperto, ajusta no alinhamento, ajusta no seu assento, e aí você vai respirando, vai dissolvendo a percepção do corpo, vai percebendo que vem e vai a história, só que aí você não entra nessa história, e isso tudo acontecendo dentro de você de olhos fechados, não há externo. Mesmo ouvindo a condução da professora, do professor, não é externo, há você com você e essas manifestações internas. E aí, então, quanto mais você se permite não entrar na história, estando nesse estado de consciência, porque você sabe que você está ali, usando o corpo, mas você consegue se identificar levemente dele, entrando na percepção mais interna desse sonho acordado, que é não entrar na história. E aí você percebe que você tem um corpo cheio de energia, e a gente está falando do prana, e essas experiências que estão sendo movimentadas com a respiração, movimentando o seu prana, a sua energia vital, você tem a possibilidade de evoluir, ressignificando essas impressões que a gente chama de psique, essas impressões que foram vivenciadas e que trazem alegrias, que trazem traumas, desafios, conquistas, derrotas. E aí por isso que a gente até pratica Hatha Yoga, por várias outras questões, mas o Hatha Yoga, ele é uma prática psicofísica, exatamente isso. Ele movimenta o seu corpo, as suas impressões. Eu tenho vários relatos, né, de aluno que faz uma postura e no fim da aula fala, Lu, eu fiz aquela postura, ela significa alguma coisa? Porque eu tive uma memória, isso é real, tá? Eu tive uma memória de estar numa floresta muito bonita e que eu estava muito feliz ali. E era uma cena que eu já tinha vivenciado há muitos anos, imagina que eu nem lembrava, nem faz parte da minha rotina, e que eu lembro que naquele momento não era um momento feliz. Ela não me contou o que era, mas ela, né, contou. Então, aquele momento, sem saber como e porquê, na prática, na respiração, na movimentação da sua energia vital através dessa técnica do pranayama, você tem a possibilidade de entregar o resultado, desapegar, ressignificar essas impressões da psique para evoluir, né? Tudo bem até aqui? Eu vi que tem perguntas e ainda eu tenho o estado do sono profundo, que é mais simples, porém não. Qual é a melhor forma de buscar a consciência corporal? Praticando e trazendo a atenção para dentro de si. Atenção plena. Então, perceber mesmo a ponta do dedo da mão, a ponta do dedo do pé, perceber sem olhar, ou olhar para perceber e depois perceber sem olhar, respirar sentindo o seu corpo integral. Com a prática consciente, né, direcionada, e aqui falando do Hatha Yoga, você percebe até quando uma mosquinha pousa no seu ombro, a sua sensibilidade, o seu nervo sensitivo, ele fica aflorado, porque você foi domesticando, né, adestrando o seu cérebro para isso. E aí você sente até antes do pernilongo picar, o pernilongo sobre a sua pele. E aí você é mais rápida, ou mais rápido que ele, para que ele não te pique, porque você percebeu, você começa a ter uma sensibilidade maior do seu corpo e de todas as reações. E aí com isso você começa a fazer o quê? A eliminar o que atrapalha. Aí você começa a eliminar aquilo que te faz mal na alimentação, naquilo que você assiste, nos seus amigos, aqueles que não te fazem bem, na família, ações, escolhas, obrigações. E isso altera a nossa psique. É isso que faz a gente ter traumas que a gente tem hoje, né, Carol? Pois é, a gente até estava conversando sobre isso, né, Lu? Sobre aquela A gente questão. fez uma live ontem, você e eu, a gente podia ter gravado e virava outro documento. Acho que essa questão da infância é muito importante, né? Porque essa repressão que a gente, obviamente, a gente está envolvida numa sociedade, numa cultura, e que é natural que a gente vai reprimir, que a gente vai educar, de uma certa forma, ela é muito importante para a gente viver em sociedade, mas de uma outra forma, a gente também está ajudando a um conteúdo ser reprimido, como eu falei, no inconsciente, né? O Paulo fez aquela pergunta, eu acabei respondendo, mas para ser mais completa, Paulo,
a gente reprime, a gente recalca conteúdos, principalmente de motivo sexual ou conteúdos agressivos, né? Então, sim, a gente recalca geralmente coisas ruins, porque a gente não se permite viver isso na consciência. É muito doloroso, né? Só que as marcas da nossa alma estão ali para sempre. Então, como você trata um bebê, uma criança, não é porque é uma criança. Eu até comentei com a Lu esses dias, que a minha babá, espero que ela não esteja assistindo. Ela chegou em casa um dia e me falou: oi, Carol, tudo bom? Eu falei: como foi o final de semana? E aí a Helena, nossa filha, falou: oi, Dedé, não sei o quê. E ela não respondeu, ela não falou oi para Helena. Eu falei: Alessandra, por favor, você pode falar bom dia para Helena? Não é porque ela é um bebê que ela não precisa dessa interação, né? Então é mais ou menos isso. E você te falou um exemplo brilhante ontem, Lu. Você podia colocar isso. É, Lembra das pernas? a gente tem hoje a consciência de perceber, e o Paulo perguntou se isso é um caminho de autoconhecimento. Eu sempre falo o seguinte: quando você percebe um incômodo no seu corpo, eu digo que você já está no meio do caminho, porque você percebeu esse incômodo, ou seja, da onde for, do corpo, da mente, das emoções, você percebeu que algo não estava e você conseguiu definir o que era aquilo. Então você já está no meio do caminho, porque perceber é muito complexo, é muito difícil, requer muito estudo, muito autoestudo, muita percepção, muitas práticas com muitas ferramentas, né? A gente foi muito reprimido na nossa educação, na nossa sociedade. Quando a nossa geração era criança, os nossos pais principalmente eram crianças, então a gente tem a possibilidade de hoje cuidar da gente, né? Esse autocuidado. E o autoconhecimento, ele é exatamente isso. Quando você começa a perceber antes que aconteça. É uma pré-percepção. Você não deixa acontecer para falar: puxa vida, se eu tivesse visto antes, se eu tivesse percebido antes. Porque sai exatamente. Né, Lu? O autoconhecimento precisa te tirar do automático e precisa ser um olhar. A gente fala de atenção plena, mas é isso. Precisa ter uma atenção plena naquilo que você está fazendo para você perceber. Para você olhar diretamente para aquilo. Se você está muito focado, você não percebe. Então, o autoconhecimento você percebeu o incômodo ou a felicidade, né? Você percebeu uma manifestação no seu ser. Já está na metade do caminho. A outra metade é o que eu vou fazer com aquilo. O que eu vou fazer com isso? Eu sempre falo assim, a gente tem duas opções. Ou se manter nesse ciclo vicioso, e cultivar aquilo que está me incomodando, porque quando a gente está feliz e a gente quer continuar na felicidade. Nesse estado, a gente não tá bom, não vou mudar para quê se está tudo bom? Está tudo bem? A mesma coisa quando está ruim. As pessoas querem continuar nesse ciclo vicioso, porque pelo menos eu sei que está ruim e como é que está ruim. Porque se eu for alterar alguma coisa, vai dar trabalho, eu preciso modificar muito. Vai doer muito. Vai doer muito. Eu falo que a gente precisa, né? O caminho do autoconhecimento, você enfia o dedo lá no fundo da ferida, traz para cima e ainda mostra para você, assim, quase esfregando na cara, não é? Mas eu falo o seguinte: você tem duas opções. Entrar nesse ciclo vicioso e ficar alimentando aquilo que te incomoda, ou pegar isso que te incomoda, que você já percebeu, você já está no meio do caminho, olhar e falar assim: isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu consigo mexer agora, isso eu não consigo, não dou conta. Então fica aqui, estou de olho em você, mas eu preciso mexer, e que seja de trabalho de formiguinha, naquilo que eu consigo. Eu vou ressignificando essas questões. E aí eu vou evoluindo na minha percepção interna, eu vou melhorando a minha psique. Melhorando quer dizer, eu vou ficando bem comigo, o meu corpo está saudável, eu tô identificando as minhas emoções. Não quer dizer que eu estou o tempo todo feliz, quer dizer que eu estou identificando as minhas emoções. Né? O dia que eu estou triste, eu já sei como eu preciso me movimentar para que eu não agrida as pessoas, porque o outro não tem nada a ver com isso. Não quer dizer que você tem que estar sorrindo. Você não tem que estar sorrindo.
Você tá... Não tem que estar sorrindo o tempo todo, mas você precisa também saber que o outro não tem nada a ver com o seu problema. Então, você pode chegar com o seu problema, mas você não precisa descarregar o seu problema em cima do outro como se o outro fosse culpado, né? Então, esse movimento do autoconhecimento é muita prática, né? E aí eu preciso falar do terceiro estado de consciência, que é o sono profundo. O sono profundo é um estado que apenas ele é subjetivo. Ele é um estado que a mente está desintegrada, porque não há nenhuma necessidade existencial voluntária. Mesmo com o corpo. Então, você vai desintegrando o corpo denso, que é esse corpo físico. A gente vai desintegrando o corpo sutil, que é o prana, a energia vital. A gente vai desintegrando as emoções, que está nesse corpo sutil, porque é subjetivo também. E a gente vai desintegrando o discernimento, o corpo causal, que são essas divisões que a gente faz dentro da fisiologia sutil. E aí há uma entrega profunda desse estado mundano. Eu saio do estado mundano sabendo que estou nesse estado mundano, porque o sono profundo eu não preciso dormir. Tem o sono profundo, que é o estado de dormir mesmo. Quando a gente dorme, a gente pode fazer uma higiene mental e ter um sono mais profundo e relaxado, no tanto que eu sempre falo aqui, que tem o canal Preparando o Sono, Preparando.o.sono, que são práticas meditativas, reflexivas para higiene mental e você conseguir dormir melhor. Mas esse estado de consciência, na prática, estando acordado, é um estado que precisa de entrega profunda, de desapego. Desculpa. E esse desapego é desapego de tudo que está externo, todo o meu estado de consciência do sonho, que é aquela fantasia ainda beirando o externo, ou é a desintegração, ou é Ai, fugiu a palavra. Desintegrando o pensamento, a cognição, e aí eu chego nesse estado do sono profundo e tudo cessa. Não há forma, não há cor, textura, sabor, imagem. Eu falo muito isso no Shavasana, que é o final da prática, o quase final da prática, porque a gente ainda tem pranayama, tem a meditação, mas é onde há apenas a percepção de existir, porque você está acordado, mas você não sente nada, você só sabe que você está ali, em algum lugar. Não quer dizer que você deixou de pensar, mas quer dizer que você se desconectou, porque a gente só deixa de pensar quando a gente morre, né? Isso é um grande equívoco quando falam de meditação. Meditação é deixar de pensar. Não, você não deixa de pensar, mas você consegue desconectar um estado mental, um estado de consciência do outro estado de consciência. E aí, quando você aprende a estar nesse estado que transforma, que faz acontecer, que o corpo vai restaurar, que dá clareza mental, que traz simplicidade, que desconstrói os seus padrões mentais, você, quando retorna, você traz essa experiência. Mas você sabe que só foi para lá, nesse estado de sono profundo, quando volta. No tanto que muitos dos meus alunos falam assim, nossa, eu acho que eu dormi. Eu não sei, eu fui para algum lugar, que eu não sei para onde eu fui. Que é essa pergunta, quando a gente dorme de deitar na cama e dormir, para onde a gente vai? Para onde a gente vai, Carol? A gente vai para Você está perguntando para uma psicanalista. A gente vai para a inconsciência. A gente vai para o inconsciente. A gente vai para o inconsciente. O sono profundo, ele se coloca dentro do yoga, desse estado de consciência sono profundo, ele se coloca no subconsciente, que a gente, né, aí você pode falar o que é esse subconsciente, e a gente só sabe que a gente foi, porque lá não tem uma cognição voluntária, a gente só sabe que a gente foi quando a gente volta. Que aí a gente percebe se a gente dormiu bem, se a gente não dormiu. É um estado que você está vivo, mas não está em lugar nenhum. Em psicanálise, Lu, a gente não fala em subconsciente, a gente fala em consciente e pré-consciente, né? Então, o sonho é uma forma da gente acessar, sim, como eu falei anteriormente, é uma das formas da gente acessar esse conteúdo inconsciente.
E assim, o inconsciente, ele não é como a consciência, que ele é organizado, encadeado, né? Na forma de linguagem. Os sonhos são malucos, né? São imagens desconectadas. Você tá com uma pessoa, mas você tá com a cara de outra, você tá num lugar. Isso é inconsciente, é uma bagunça mesmo. E a gente acessa na psicanálise através do sonho e dos atos falhos, como eu disse. E aí tem o quarto estado, que não é um estado, é túria. Túria é o quarto, quer dizer quarto. Na tradução quer dizer quatro. Então, túria, na verdade, é a consciência. Então, o estado de consciência desperto do sonho e do sono profundo é túria. E aí, quando você faz essa prática, seja meditativa, seja corporal com o Hatha Yoga, você aprende a permear, mesmo que você não saiba definir tudo que eu estou falando, eu estive no estado do sonho. Na prática, a gente não fala isso, né? A gente está aqui batendo um papo para a gente entender que existe uma teoria para a gente estudar, para no fim a gente desapegar da teoria e vivenciar, que é o que importa mesmo, vivenciar. Então, esse Túria, ele abraça esses estados de consciência e fala assim, agora eu percebo que eu estou no meu estado desperto e eu sei que eu já fiz o caminho para o estado do sono profundo. Se eu entrar na prática, no método, com as técnicas, eu alcanço aquele estado que eu já fui, porque eu conheço o caminho. E quanto mais eu pratico, mais fácil eu entro nesses estados alterados de consciência. Por que alterados? Porque eu estou no meu estado desperto, eu vou fazendo a minha prática meditativa, entrando nesse estado meditativo, seja com mantras, com pranayama, com hatha yoga, com a meditação tradicional, eu vou entrando, permeando nessas experiências e vou passeando pelos estados de consciência. E cada estado que eu vou passando, eu vou alterando o meu estado de consciência, porque eu vou pulando. É como o seu soldadinho que você disse, que ele vai de um para outro, e aí ele precisa passar a barreira, e essa barreira quem faz é a gente, né? A nossa mente. É aquilo que a gente deseja se apegar ou desapegar. Se eu estiver falando bobagem, você me fala, mas dentro do yoga é isso. Na psicanálise a gente chama de superego, né? É o nosso soldado maior ali, o nosso repressor. E aí tem, o Paulo falou, é uma bagunça organizada do inconsciente. Exato. E eu tava pensando, o Lu estava falando, eu tô pensando, nossa, como já é complicado, né? Como já é complexo a gente trabalhar nossos estados de consciência, né? Como já é difícil. Agora, pela foto aqui do iceberg de Freud, a consciência é a menor parte. Agora, imagina trabalhar tudo isso, né? Então, assim, muito complexo. O aparelho psíquico é muito complexo. E requer muita disposição. No fim das aulas, quando eu percebo que a prática foi muito profunda para os alunos, na verdade é o que eu imagino, né? Porque como eu vou definir se é profundo ou raso se eu não estou dentro do aluno, né? Sim. Eu até falo para os alunos, eu conduzo a prática de Hatha Yoga, eu estou vendo vocês por fora. Então, quando eu falar alguma coisa na condução que não serve para você, ignora o professor. Me ignora e escuta o que você está ouvindo do seu corpo, das suas emoções e da sua mente. Porque eu não sei o que está acontecendo dentro de você. Então, quando o aluno ele se apropria da sua prática pelo autoconhecimento, ele vai conseguindo ser mais generoso consigo, vai conseguindo permear e ir desapegando com segurança, né? Porque quando você tem um profissional qualificado dentro do yoga ou dentro da psicanálise, com a gente, fazendo nosso merchan, ele tem a liberdade de se colocar naquela posição dentro daquilo que ele se coloca, porque se eles são adultos, né? Eu falo assim, vocês são adultos, vocês sabem até onde vocês querem ir, não sou eu que vou ficar forçando.
né? Cada um sabe do seu limite. Se você estiver se sabotando, a responsabilidade é sua. Eu estou aqui conduzindo, estou te observando, lendo o seu corpo, ouvindo a sua respiração, porque ela também define como você está. E isso vai fazer com que eu possa conduzir você. E aí, cada vez que o aluno vai praticando, ele vai conseguindo desapegar, evoluir nesses estados de consciência, cada vez mais indo e voltando para aquela prática, para aquela experiência, e cada vez que ele vai mais profundo, ele volta com mais clareza, com mais discernimento, com uma mente mais organizada, as emoções em equilíbrio, porque você consegue identificar as emoções e aceitar aquelas emoções. Sim. Né? Essa é uma grande questão. Tem que Eu estar acho que é muito disposto, né? Tem que estar bem disposto, né, Lu? Para querer exato. se reconhecer, se autoconhecer, evoluir, né? Mexer em conteúdos aí que não são fáceis para todos, né? Que não são fáceis. E aí eu pergunto, né? E a gente falou sobre isso. Ah, o Paulo, deixa eu ver a pergunta do Paulo. Ele falou: id, ego, superego, pensa em um conflito. É o Pensa em um Ricardo. conflito. É um conflito, né? Porque Ô, Ricardo, ó, eu li Paulo, Ricardo, é isso, gente. Paulo, Ricardo. o ego está no meio ali de um repressor e de um fanfarrão que quer aproveitar a vida, né? O id seria essa nossa pulsão, essa nossa disposição de querer fazer imediatista, né? Eu quero beber, eu quero sair. O ego está no meio, é um sanduíche, e o superego fala, não, hoje é dia de semana, você não pode beber. Então, assim, a gente fica nesses conflitos mesmo, é interessante. O Paulo falou sobre, pediu para a gente falar sobre o superego e os kleshas, né? Eu vou falar sobre os kleshas e aí você faz uma associação, mas eu Tá quero bom. trazer essa nossa conversa também para os nossos traumas que tem a ver com, né, com os kleshas, inclusive, e que a gente tem a possibilidade de ressignificar isso modificando o nosso comportamento. Porque quando eu ressignifico, eu não ressignifico só para dentro de mim, eu ressignifico para fora, com as minhas ações, com as minhas atitudes, com o meu pensamento para as minhas relações. E isso tem a ver também, principalmente para quem tem relação com crianças, em como eu vou olhar para essas crianças diferente de como eu fui educado. Sim. E aí a gente tem uma grande chance de não transportar e não transferir os mesmos traumas, o mesmo tipo de educação que hoje a gente discorda para essas crianças. Essa Então, os repressão, kleshas, né? que a gente falou na semana passada, na semana retrasada, na outra live, quem não assistiu, assiste, está no nosso canal. Os kleshas, eles são aquilo que aflige a nossa mente, que atrapalha o nosso movimento de evolução, né? Mas é isso também que nos tira do conforto e traz o autoconhecimento, porque a gente só começa a sair do lugar se tem alguma coisa que incomoda, né? Então, os kleshas, eles têm a ver, são 5 kleshas e tem a ver com a nossa ignorância, o nosso estado de ignorância, quando a gente sabe que aquilo não é o ideal, aquilo não vai me fazer bem, mas eu insisto, ou quando eu vou burlar, camuflar alguma coisa, sabendo que aquilo, a responsabilidade é minha, ou eu transfiro a responsabilidade para o outro, né? É um estado de ignorância que eu sei, mas eu me comporto de uma maneira diferente. E aí, A versão... conversa bastante com o superego, né? Seria esse soldadinho interno que a gente tem, né? Que a gente precisa ter. Quando a gente é pequenininho, a gente não tem, né? Muito bem formado. A gente tem os pais que regem esse papel, né? Do superego. E a gente vai crescendo e o superego se formou. Então você fala, não, opa, hoje eu não vou fazer isso. Não, agora não vai ser assim, né? Deixa eu ter consciência disso. Aí tem a aversão, o medo da morte, principalmente, né, o que a gente está vivendo, medo de perda, né, porque a gente tem nos kleshas o desapego também. A prática do yoga, ele é disciplina e entrega, total desapego. Quanto mais você desapega
sai do controle, mais você vai saindo do estado de consciência desperto e se permitindo a vivenciar outros estados. Agora, se eu fico preso aqui no meu corpo, preso na minha mente, preso nesse ciclo de pensamento, nas histórias, eu não consigo ir para o fundo, né, do seu iceberg. Eu fico lá no rasinho, fico no rasinho e não vou evoluir. Exatamente. Eu acho que está faltando, né? Eu falei medo, aversão, desapego. Você não tem uma colinha aí, Momento não? live, momento pausa. Deu Olha a branco. colinha para dar aquela refrescada. Então, ó, ignorância, aversão, medo, apego e egoísmo. Então, são essas influências que a gente vai tendo como referência, né, na nossa educação, jogos comportamentais que a gente que vão inserindo na gente quando criança, porque a gente não tem como controlar essa movimentação do que a gente aprende, porque a criança ela não é responsável por ela. Ela, por mais que ela tenha o seu discernimento, e as crianças hoje elas têm um poder de opinião, de escuta muito grande, isso é muito legal, é muito importante, né? A gente dá espaço para as crianças poderem falar o que elas sentem, falar o que elas gostam, o que elas não gostam. Elas sabem falar sim e elas sabem falar não, coisas que a gente foi, né, reprimido. E essa repressão que nos trouxe esses traumas. Aí quando a gente olha para esses kleshas, quando a gente olha para esses traumas e hoje a gente está aqui conversando, porque a gente está no nosso caminho de autoconhecimento, a gente se coloca numa posição de muita sabedoria para que a gente leve isso de uma maneira diferente para as crianças. Hoje a gente falou, né, a pedagogia ela evoluiu bastante e é muito importante essa evolução do ensino com as crianças, porque a gente trabalha as habilidades delas, a gente trabalha a escuta e a fala, então a gente tem oportunidade de dar ferramentas para elas que não vão levar elas como estamos hoje, né? Elas vão ser, vamos dizer, que serão crianças mais evoluídas. E na psicanálise, Lu, a gente já sabe que mais evoluídas que a gente. Sim, na psicanálise a gente sabe que a infância é o momento mais importante da nossa vida, né? Onde a gente vai criar muito conteúdo ali para o inconsciente. Então é muito importante. Assim, não dá nem para eu conseguir aqui explicar o tamanho da importância. Acho que o Ricardo sabe o quanto eu falo isso para ele, meu marido. Assim, tem até uma fama, né? Que filhos de psicólogas e psicanalistas são tudo mal educados. Que a gente fica naquele dilema: educo ou cuido do aparelho psíquico? Será que eu coloco na regra cultural e social ou eu deixo a criança ser mais saudável psiquicamente? Então, assim, é sempre um dilema. E a gente tá ali, a gente vai errar, obviamente, mas é uma linha bem tênue. Mas as crianças estão muito evoluídas, né? E os professores hoje, os pais, a gente espera que cada vez mais a gente possa entrar nesse caminho de autoconhecimento, de nos curarmos, né? Entrar nesse caminho, né? Porque a gente só vai evoluir 100% quando a gente morre, né? A iluminação vem quando a gente morre. Então, enquanto isso, estamos na experiência, estamos em constante transmutação, transformações. Então, é importante que a gente perceba como a gente fala com as crianças, quando que a gente fala, né? Hoje a gente já não fala mais superior, olhando para baixo, a gente desce no mesmo nível das crianças, a gente deixa a criança falar, a gente ouve. E quando a gente fala, ela entende que ela também precisa ouvir. E a gente precisa, eu falo assim, a gente precisa gastar saliva com as crianças. Porque a gente vai falar uma vez, vai falar de novo, vai falar de um outro jeito, e com outro jeito, de outra forma, até ela entender e absorver aquilo como dela. Sim. Um exemplo que eu acho lindo de viver
É o Namastê. A gente fala Namastê no yoga e a gente tem uma tradução muito, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Mas o Namastê, ele tem um poder, né, na Índia, mais profundo, né, mais fundo. A gente fica no raso, porque a gente se apropriou de alguma coisa que a gente talvez não entenda como realmente é, porque a gente não está inserido naquela cultura. Então, o Namastê, ele quer dizer assim, oi, tchau, bom dia, boa tarde, eu te amo. Ele quer dizer tudo, né? Eu estou reverenciando o outro. E essa reverência ao outro é entendendo que o outro é espelho de mim. Eu só olho para o outro e identifico o outro porque eu reconheço em mim. Claro que é muito próximo a essa tradução, mas ele tem um peso muito, muito profundo, e muito significativo. E nas aulas para as crianças, esse namastê, eu não ensino como essa tradução. Eu coloco para as crianças como uma referência, ela é muito abrangente. É um oi, exatamente como eu falei, é um tchau, é um bom dia, boa tarde, é um eu adorei essa aula. Quando eu falo namastê, pode ser eu adorei dar essa aula para vocês, eu adorei brincar com vocês, eu amo vocês. E o namastê, ele vai permear como uma estrutura de relação. Seja como for a relação que eu me agrado, que eu gosto, e que agrada ao outro porque eu fiz com amor, eu fiz com dedicação, eu fiz com disposição. E aí tem um aluno meu que ele estava tomando um chá de melissa, e aí a mãe dele falou assim, tá gostoso o chá? Aí ele falou assim, eu tô no meu namastê, tá uma delícia esse chá. Quantos anos, Lu, ele tem? 4. Ele tinha 4, foi o ano passado isso. E aí, a gente tem 5 minutos. E aí, depois do chá, ele foi assistir um desenho que tinha um lobo. E aí a mãe passou de novo e ela viu ele com uma cara toda tensa, assim. Aí ela falou assim, Chico, o que aconteceu? Aí ele falou assim, eu perdi meu namastê. Esse lobo não está sendo justo. Que lindo. Não está sendo justo. Perdi meu namastê. E aí ela me contou essa história e eu mandei um áudio para ele falando o seguinte, tudo bem da gente perder o namastê. Tá tudo certo. Tem dias que a gente vai estar namastê, tem dias que a gente não vai estar em namastê. E olha que representação linda que ele fez no namastê. Olha que coisa rica. Ele se apropriou daquilo que significa para ele. E é isso, né? O que eu quero falar com isso é que levar a desintegrar os nossos traumas, olhar para ele para que possa desintegrar, com práticas de autoconhecimento, com o yoga, com a psicanálise, para que a gente possa olhar para a gente e reverberar diferente. Levar a nossa relação diferente. Quando eu levo a relação diferente com meus parceiros, né, meu esposo, marido, namorado, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, tia, enfim, parentes, enfim, com as crianças, com outro olhar se ressignificando, a gente não leva esse trauma para as crianças e a gente dá a oportunidade delas serem diferentes. A gente não vai colocando elas na rotina. O amor cura, né, Lu? É o amor, é o olhar com amor. A consciência cura, a comunicação cura. Eu falo que se todo mundo se comunicasse nesse mundo, o mundo estaria muito melhor. A comunicação é tudo. A comunicação com amor, né? Com amor, por que não? Sempre com amor. O amor é universal, né? Todo mundo entende essa linguagem. Então, a gente tem 3 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, pergunte. Eu já quero agradecer todos que estiveram aqui nessa live. Eu também, todos obrigada. Que vão assistir. E aí é muito legal, vai ficar no nosso feed. Depois comenta lá como foi a sua experiência nessa live, o que você absorveu, o que você trocou com a gente, né, de ter escrito, perguntado. E é isso, então. Gratidão. Obrigada, Carol. Lu, pelo convite, adorei. Não sei se ficou claro o que eu falei, porque é complexo e foi tão rápido, mas, enfim, que a gente possa responder as perguntas que venham e a gente pode clarear mais aí para quem tiver interesse.
Essas lives estão ficando muito divertidas, né? Elas estão ficando profundas com o seu É, conteúdo, né? acho que Mas elas estão ficando divertidas porque isso é levar de uma forma prática um conteúdo muito técnico, ancestral, né? Teria muita coisa para sim, falar, mas que sim. a gente pode ir colocando essa experiência na prática, né? Olhar para a gente, ter um insight, ter um despertar, ter uma consciência maior sobre cada escolha, cada ação, porque a gente está baseado naquilo que a gente escolhe. As crianças estão a partir do que é ensinado para elas e depois, maior de idade, como nós, podemos decidir o que queremos e o que não queremos. Certo? É isso aí. Namastê, Lu. Namastê! Namastê. Boa noite para todo mundo, Boa boas noite, obrigada pela reflexões. participação. Eu que agradeço e até breve. Até. Beijo. Beijos. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.